Eu me chamo Augusto e eu me lembro com muito carinho, com muita saudade, do tempo que eu morava num sítio no estado do Rio de Janeiro, na cidade Rio Bonito. Eu morei muitos anos ali com a minha família. Eu nasci lá no sítio, nessa cidade, e eu cresci ali até o tempo que eu me casei. Só aí eu me mudei para a cidade. Mas a minha maior parte do tempo, a maior parte dos anos da minha vida, eu vivi no sítio junto com a minha família. E eu me lembro quando eu era criança, eu tinha muita vontade de aprender a tocar violão. Lá no sítio onde a gente morava, de vez em quando aparecia um conhecido do meu pai, que também tinha uma chácara lá perto, e ele tocava muito bem o violão. Eu fui crescendo, olhando, admirando o que aquele homem sabia fazer. E eu sempre falava, eu quero ser tocador de violão quando eu crescer também. Um certo dia apareceu um homem estranho lá no sítio, e ele trazia consigo um violão. Eu perguntei se ele sabia tocar. Ele disse que não. Ele comprou o violão, não sabia tocar, e ele gostaria de vender. Eu fiquei muito interessado, mas eu não tinha dinheiro. A minha mãe também não tinha. Então, o que eu fiz? Eu conversei com um homem se ele gostaria de trocar por algumas galinhas. E o homem achou interessante. Ele disse que talvez fosse até mais fácil para ele poder vender. Eu corri conversar com meu pai. O meu pai veio até aquele homem, conversou com ele. E meu pai autorizou que eu trocasse algumas galinhas por aquele violão. E assim nós fizemos. O tempo foi passando. E de vez em quando eu pegava o meu violão e ia até a chácara do amigo do meu pai, que sabia tocar. E ele começou a me ensinar alguns acordes. E eu fui aprendendo com facilidade. E eu gostava muito daquele instrumento. Eu ficava horas e horas ensaiando os exercícios que o amigo do meu pai passava para eu aprender a tocar o violão. Eu acordava de manhã, tomava meu café e depois corria para o meu violão e às vezes até me esquecia da hora do almoço. A minha mãe precisava ficar gritando: "Vem almoçar! Vai esfriar a comida!" Só então eu deixava o violão um pouco de lado, almoçava, mas logo em seguida voltava novamente para pegar o violão e continuar decorando os acordes que o nosso amigo passou para mim. Em poucos meses eu já estava tocando algumas músicas. O nosso amigo, o nosso vizinho lá do sítio, ele tocava música caipira. E foi isso que ele me ensinou, foi esse estilo de música que eu aprendi também nos meus primeiros passos no violão. Eu me lembro que numa noite, era uma noite quente, o céu estava estrelado, a lua estava linda no céu, estava muito calor. Eu peguei o violão antes do jantar e fui lá para o quintal. Tinha uma rede gostosa pendurada em duas árvores. Eu me deitei nela e fiquei tocando violão. Eu me lembro que enquanto estava tirando alguma melodia, eu olhei para o céu e vi uma estrela cadente muito grande. A estrela riscou o céu e até iluminou o lugar onde eu estava deitado ali embaixo da árvore. Eu achei estranho e bonito ao mesmo tempo. Eu já tinha visto estrela cadente, mas não daquele tamanho. Era muito grande. E eu continuei tocando meu violão ali deitado na rede, tranquilamente, até que minha mãe terminou de preparar o jantar, saiu lá no quintal e me chamou para entrar. Eu fiquei pensando, eu vou entrar, janto e volto aqui para baixo da árvore, deito na rede e vou ficar tocando violão até dar sono. E assim eu fiz. Eu deixei o violão em pé, encostado no tronco da árvore e fui lá para casa. Mas durante o tempo que a minha mãe estava servindo a mesa, nós escutamos alguém solando o violão lá no fundo da casa. O meu irmão mais velho perguntou: "Você deixou alguém tocando seu violão?" E eu respondi que não. E nós ficamos ouvindo, atentos, aquela música que vinha lá de fora. O meu pai, preocupado e achando que talvez tivesse entrado algum estranho ali no nosso quintal, ele pegou um facão, abriu a porta lá do fundo e saiu para ver quem estava tocando o violão. Eu fui atrás dele. Ele pediu para que a gente mantivesse alguma distância. Não sabíamos quem estava lá fora.
O meu irmão mais velho, ele foi perto do meu pai. Ele pegou um cabo de vassoura. Enquanto eu estava descendo o degrau, para ir na direção da árvore onde eu deixei o violão encostado no tronco dela. Eles viram que o violão estava do mesmo jeito que eu deixei. Naquela hora eu estava lá fora também e falei pro meu pai: eu acho que ninguém mexeu nele. Mas peraí, então quem estava tocando? De onde estava vindo aquele solo de música? Eu comecei a ficar preocupado. Eu até mesmo nem voltei mais embaixo daquela árvore para continuar tocando o meu instrumento. Enquanto meu pai estava lá fora, eu corri perto da árvore, peguei o violão e levei ele lá para o meu quarto. Naquela noite eu não quis tocar mais. Naquela noite, algo muito sobrenatural estava para acontecer comigo. Depois que nós fomos nos deitar para dormir, eu acho que era de madrugada. Até hoje eu não sei se foi um sonho ou se realmente tudo aquilo aconteceu. Eu me lembro que eu ouvi barulho dentro do meu quarto. E lá no meu quarto tinha a minha cama num canto e do outro lado tinha uma cadeira que eu sempre deixava ali, que às vezes ia algum colega meu em casa e a gente ficava conversando lá no quarto. E nessa cadeira eu abri os olhos e vi que tinha um vulto, tinha um homem sentado sobre ela. Até então eu pensei que era o meu pai que estava ali dentro. Eu me assustei e fiquei muito apavorado no momento que eu tentei me sentar na cama para poder reconhecer quem estava sentado sobre aquela cadeira. Mas eu não consegui levantar meu corpo. Parecia que eu estava congelado ali, sobre o meu colchão. E aquele homem começou a falar: você quer tocar violão? Você quer aprender bem sobre esse instrumento? Eu posso te ajudar. Eu te deixo até mesmo famoso. Mas nós precisamos fazer um acordo. Quando você conseguir a sua fama, eu venho buscar a sua alma. Eu senti meu corpo tremer. O meu cabelo ficou arrepiado. Eu comecei a suar frio. Eu queria gritar, mas não conseguia. Tentei me bater na cama, mas não conseguia mover um músculo sequer. E o homem continuou falando: você quer ou não quer? Eu vim aqui para fazer um acordo com você. Você só precisa dizer sim e eu te farei um grande músico. Eu me esforcei tanto e, para minha sorte, eu tinha deixado o violão encostado na cama, perto do meu travesseiro. Ele estava em pé ali, encostado na cama. Eu fiz tanta força que eu consegui derrubar o violão. E o barulho causado pelo tombo daquele instrumento chamou a atenção do meu pai e da minha mãe, e eles vieram correndo até o meu quarto ver o que estava acontecendo. No momento que eles abriram a porta e acenderam a luz, eu consegui sentar na cama, mas o homem que estava sentado ali na cadeira já não estava mais lá. Eu estava tremendo, comecei a chorar. Contei para os meus pais o que tinha acontecido. O meu pai pegou o violão e levou lá para o quintal. E eu abracei a minha mãe. Ela me convidou para ir dormir no quarto junto com eles. E naquela noite eu não consegui dormir direito. Eu fui somente pegar no sono quando já estava amanhecendo. Aí então eu já não estava mais aguentando, meus olhos estavam pesados e depois disso eu dormi. Depois de algumas semanas, o meu pai e a minha mãe, eles perceberam que eu não estava mais pegando o violão. E o violão estava lá fora, pendurado na área da casa. E eles perguntaram se eu queria ainda aprender, continuar aprendendo ou não. E eu respondi para eles que não queria mais. Na verdade, eu fiquei apavorado com aquele vulto horrível que eu vi aparecer dentro do quarto onde eu dormia na minha casa. O meu pai perguntou para mim: você quer que eu venda o violão? Eu posso levá-lo lá para a vila e deixo ele lá no bar do nosso amigo e peço para ele vender. Depois a gente pega o dinheiro com ele. E eu respondi que eu gostaria sim que aquele violão fosse levado embora. Eu estava com muito medo daquele vulto aparecer novamente para mim durante as noites. O meu pai pegou o violão, levou lá para a vila, deixou no bar. Lá naquele lugar tinha um homem que gostava de tocar violão. Ele sempre pegava o violão lá com o dono da mercearia daquele bar e ficava tocando durante as tardes.
Ele ficava bebendo ali com os amigos e ficavam cantando juntos. Teve uma vez que aquele homem que tocava violão pediu para levar o violão para casa dele. Ele estava interessado em comprá-lo, mas na verdade aquele homem nunca nos pagou. Sempre que meu pai ia na casa dele perguntar se ele tinha o dinheiro para pagar o violão, ele dava alguma desculpa e não pagava. Pedia um pouquinho mais de tempo, mais prazo, e meu pai, com toda a paciência, acabava aceitando o que o homem pedia para fazer. 2 meses depois, nós recebemos a notícia de que aquele homem que estava com o meu violão foi encontrado morto no quintal da casa dele. Algumas pessoas acreditam que ele caiu em cima do violão, tanto que quebrou o instrumento. Ficou só pedaço de madeira, não dava mais para consertar. Então nós ficamos pensando, teria sido aquele homem convencido por algum espírito maligno de se tornar famoso? E ele acabou aceitando o acordo e vendeu a alma para o diabo? Eu não sei, eu nunca soube. Alguns acreditam que isso realmente aconteceu. Aquele homem sempre falava que, se fosse preciso, ele venderia a alma para o diabo só para ficar famoso e ganhar muito dinheiro. Mas eu confesso que nunca mais na minha vida eu tive vontade de tocar novamente o violão.